Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora. Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-828. Olá, muito bom dia. Começando mais um programa Camaçari Tem. Hoje, terça-feira, dia 6 de agosto de 2013. Primeiro, eu quero pedir desculpa, aos nossos telespectadores, porque ontem aconteceu um imprevisto, acabou não tendo programa, mas Deus sabe o que faz e hoje, com certeza, nós estamos aqui na Semana da Saúde, para falar sobre a saúde do município. Nossa entrevistada de hoje é Elba Brito, diretora do DEMAC, Departamento de Média e Alta Complexidade. Elba, é um prazer, muito bom dia tê-la aqui no nosso programa. Prazer meu, bom dia Jane, bom dia telespectadores. Bom, vamos falar um pouquinho o que é o Departamento de Alta e Média Complexidade. Certo. Olha, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é distribuído hierarquicamente em níveis de atenção. Então, temos níveis de atenção primário, que a gente chama de atenção básica, de média e de alta complexidade. Existem várias variantes, existem diversas variantes, mas basicamente nós trabalhamos com atenção especializada, ou seja, profissionais especializados, alto custo, recursos tecnológicos que são aí somados nessa assistência que visam prestar o apoio diagnóstico, tratamento e reabilitação aos pacientes. Então, basicamente, são essas atividades que desenvolvemos na atenção de média e alta complexidade. Bom, aí eu queria saber mais detalhadamente, quem é que pode procurar o DEMAC? Quem é que pode procurar? Bom, todos os usuários, todos os pacientes do SUS de Camaçari, que necessitem dessa atenção especializada, podem estar nos procurando. Existem diversos serviços dentro do nosso departamento, desde a urgência e emergência até o centro de referência. Hoje nós temos 25 coordenações técnicas dentro desse departamento e assim, a gente teria que avaliar cada necessidade, cada caso, mas funcionamos hoje no prédio da Vigilância à Saúde, que fica ali ao lado da Coelba. Qualquer dúvida, qualquer usuário pode me procurar de segunda a sexta-feira, em horário administrativo, para ser orientado, para ter as suas demandas resolvidas. E se não for o caso não seja pertinente ao departamento, a gente está encaminhando para os outros componentes da rede SUS. Bom, eu queria falar um pouquinho do cuidar. Okay. Eu passo sempre ali na rua Dr. Cleito Leão Chaves, ao lado da delegacia, e vejo ali cuidar. O que é o cuidar? Um dos nossos centros de referência, o nosso grande centro, o Cuidar, que foi fundado, implementado há 4 anos atrás, em fevereiro de 2009.
é um grande centro que comporta, tem 3 serviços, na verdade, atuantes ali dentro, né? O Centro de Oncologia de Camaçari, o Centro de Reabilitação Física de Camaçari, o SEMPRE, e a Unifal, que é a Unidade de Apoio aos Pacientes com Doença Falciforme. Então, são 3 serviços que funcionam, né? Nesse grande centro que é o Cuidar. O nosso Quando a gente fala assim, você falou de oncologia, é o CEUNC? Tem o CEUNC, SEMPRE e Unifal, 3 serviços que compõem o Cuidar. CEUNC é o Centro de Oncologia. É o Centro de Oncologia. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Okay. Bom, o Centro de Oncologia, né? Quais as pessoas que podem e que precisam desse atendimento? Bem, basicamente, o CEUNC trabalha com a prevenção e a detecção precoce do câncer. Sim. Então, qualquer paciente que esteja sob uma suspeita de câncer, ele deverá ser encaminhado para o CEUNC, que fica no Cuidar. Claro que esse encaminhamento ele pode ser feito através de uma unidade básica de saúde, qualquer unidade PSF ou UBS, né, no qual tem um paciente com essa suspeita, pode haver um encaminhamento formal, bem como os pacientes podem estar procurando de forma espontânea também o CEUNC para, né, terem as suas dúvidas elucidadas, mas que tenham alguma suspeição ou que estejam em tratamento de câncer ou até que estejam tratando fora de Camaçari e que, né, também possam ser acolhidos no nosso centro para um acompanhamento multiprofissional. Agora sim, qualquer tipo de câncer ou tem Sim. alguns específicos? Sim, nós temos alguns focos. Na verdade, hoje temos 3 grandes eixos dentro do CEUNC, que é o trabalho com câncer, o câncer urológico, o câncer de próstata, então temos um trabalho de urologia muito forte, mastologia, então também uma linha muito forte para o câncer de mama e também para o câncer de colo de útero, né, o câncer ginecológico. Então são esses 3 grandes eixos, mas na verdade todos os outros cânceres também podem e são acompanhados no CEUNC, né, através dessa equipe multiprofissional. Só complementando, esses 3 eixos, eles foram implementados pela demanda. Né? A demanda se apresenta muito mais numerosa nessas três tipologias de câncer, mas todos os demais cânceres também podem ser acompanhados no nosso centro. Vamos falar um pouquinho sobre o câncer da próstata, né? Porque quando chega uma certa idade, todo homem tem que ter um acompanhamento. Isso. Muitos têm essa coisa de não quero, mas tem que ter um acompanhamento, porque, né, quando chega uma certa idade, a próstata cresce, ela tem um aumento e tem que ter esse acompanhamento por causa do câncer da próstata. A pessoa chegando a uma certa idade, procurando, de repente for detectado que a pessoa tem esse tumor, esse aumento, né? Ela tem um tratamento, como é que é o processo lá? Encaminha para o atendimento médico, para todos os exames? O primeiro ponto é a detecção, né? É o diagnóstico. Então, no CEUNC, inclusive, para o câncer de próstata, nós temos o procedimento diagnóstico, que é a biópsia de próstata, a chamada biópsia transretal, né? É guiada por ultrassom. E nessa biópsia se faz uma coleta, né, de um fragmento da próstata para ser analisado posteriormente pelo serviço de anatomia patológica. E esse laudo, esse resultado, que nós temos aqui uma empresa terceirizada que nos presta esse serviço de muita qualidade, inclusive, é que confirma ou afasta a possibilidade do câncer de próstata. É muito importante falar sobre a importância do acesso, desse primeiro acesso. Há muita dificuldade, há muita polêmica com relação à consulta urológica, né? Muitos homens, inclusive, se sentem constrangidos, envergonhados, né? Retardam essa procura pelo serviço de saúde muito posteriormente. Isso não é interessante. Na verdade, a partir dos 40 anos, o homem tem que estar atento para a questão, né, da sua próstata, e quanto mais a idade avança, mais esse cuidado tem que ser intensificado. Então, nós fazemos campanhas, inclusive, anuais. Está chegando agora próxima data do Dia dos Pais, é sempre uma época que a gente volta a olhar para os homens e aqui fazemos no Cuidar, no CEUNC, anualmente uma campanha estimulando esses homens de Camaçari a procurarem o CEUNC para fazerem o PSA, que é o exame de laboratório, né, que a gente chama de triagem, o exame inicial, digamos que é a primeira etapa do diagnóstico, e para, se for o caso, esse homem, né, se submeter a demais exames mais complexos e complementares para identificar o quanto antes o câncer. O mais importante no câncer é a detecção precoce para que o tratamento seja exitoso e a gente, então, evite complicações e óbitos, né? Tá, confirmando o câncer, necessitando um tratamento, né, mais aprofundado, certo, tipo uma cirurgia. Isso. Como é que é feito? Bom, existem casos onde o paciente vai precisar se submeter a prostatectomias, por exemplo, que é a retirada da próstata, né? E algumas cirurgias até menos complexas. Hoje, esses pacientes eles estão sendo operados em Salvador, né? Através das parcerias com os hospitais gerais.
O Hospital Aristides Maltês é o hospital de referência para os pacientes oncológicos de todo o estado da Bahia. Naturalmente que os pacientes com cânceres mais avançados são encaminhados para o Maltês, e lá eles são operados, né? E tem, não apenas operados, como as demais etapas do tratamento, como quimioterapia, radioterapia, são realizados. Alguns casos que são apenas cirúrgicos, porque quando o tumor ele não é maligno, o paciente pode estar resolvendo apenas com a cirurgia. Então, a gente às vezes consegue resolver. Laser, né? Que também existe a laser. Ainda na rede SUS temos algumas dificuldades para esses procedimentos que são são mais caros e são mais raros, né? A gente não tem ainda tanta disponibilidade, mas o resultado ele é similar. O câncer ele é resolvido com a cirurgia convencional, tanto quanto a que utiliza o laser. Então, não é uma questão que vá impedir o tratamento ou a cura, mas temos também as parcerias com os hospitais geral do Estado, o Hospital Roberto Santos e também o Hospital Geral de Camaçari, né, onde alguns pacientes são operados. Aqui em Camaçari, inclusive, no ano passado fizemos 12 cirurgias de prostatectomias, esse ano já fizemos algumas, mas um percentual importante é encaminhado para Salvador. É isso que eu queria saber. Como é que está nessa proporção? Os homens procuram, muitas pessoas aqui em Camaçari são detectadas com câncer da próstata? Sim. Infelizmente, a nossa incidência ela é crescente, nosso gráfico ele é crescente. Os dados desde 2009, da implantação do Centro de Oncologia até os dias de hoje, são gráficos permanentemente crescentes. Em nenhum momento houve uma curva de redução, ao contrário. Claro que a gente também atribui isso ao fato de haver um serviço que faça o diagnóstico e anteriormente talvez essa demanda ficar reprimida, enfim. Mas o dado é crescente. O fato positivo é de que com a informação, com a divulgação, realmente a adesão está sendo maior. Então, os homens têm procurado o serviço. E o fato negativo, que é uma realidade nacional, é de que no Brasil o câncer cada dia mais tem uma incidência em maior escala, e especialmente o câncer de próstata nos homens e o câncer de mama nas mulheres, e em Camaçari a incidência é elevada. Tivemos um aumento em 2013 na margem de 30% de incremento. Bom, para você que está em casa e quer participar do nosso programa, pode ligar 3040-2700. A nossa entrevistada de hoje é Elba Brito, diretora do Departamento de Alta e Média Complexidade. Ainda falando sobre essa questão da próstata, né, do câncer da próstata, as pessoas os homens têm essa coisa de que não vou procurar um médico, porque se de repente eu fizer o exame ou qualquer coisa, eu vou perder a minha masculinidade. Na realidade, isso acontece ou a pessoa faz a cirurgia e continua sendo a mesma pessoa, a mesma coisa, não muda nada? Cada caso é um caso, né? Seria interessante até ter um cirurgião que pudesse aqui estar exemplificando, fazendo algumas demonstrações de casos. É óbvio que o câncer é avançado, né? Ele consegue, infelizmente, diversas consequências e déficits para esse doente, inclusive, às vezes, a perda da função erétil, né? Mas, assim, são casos. Na maioria dos casos, inclusive, o homem consegue se submeter ao tratamento e ter a sua vida sexual posteriormente normal. O que o homem não pode se permitir é de deixar de fazer esse diagnóstico. Tem pacientes que brincam, se a gente procurar, a gente vai encontrar, mas a gente tem que encontrar, porque se algo ali de errado, de anormal estiver acontecendo, essa situação tem que ser detectada para que a gente possa fazer o tratamento. Às vezes, o câncer está inicial, o tumor está pequeno, é facilmente removível cirurgicamente e a gente tem resultados excelentes, né, com a terapêutica. Então, eu, inclusive, faço um apelo aos ouvintes, né, a todos que junto com a equipe da saúde, possam estar estimulando seus pais, seus irmãos e todas as pessoas a procurarem o serviço de saúde quando identificarem no seu corpo algo de anormal ou por estarem na faixa etária, considerada faixa etária de risco, né, onde a possibilidade da ocorrência do câncer realmente ela é mais... ela é consideravelmente maior, né? Agora, Elba, essa questão do câncer da próstata, tá? Além do câncer da próstata, qual é o outro tipo de câncer que aqui em Camaçari, né, há um crescimento, né, no trabalho de vocês? Olha, tenho acompanhado os relatórios, os boletins, né, do Centro de Oncologia e tenho visto uma variedade enorme na ocorrência dos cânceres. Então, câncer de boca tem aumentado, né? Eu já falei do câncer de mama, de próstata e de ginecológico, câncer de colo de útero, que é muito frequente, mas tem aparecido câncer de pele, tem aparecido câncer de estômago, tem aparecido cânceres neurológicos, inclusive. E temos identificado uma enorme variedade nos tipos de cânceres. Não, é claro, nas proporções desses 3 tipos de cânceres iniciais, mas
posteriormente, se for o caso, se a gente tiver um espaço, eu posso até estar trazendo números, são números maciços, né? É uma quantidade assim, razoável. Esses cânceres que eu falei, de boca, do sistema nervoso, cânceres de pele, no percentual um pouco mais baixo, né? 2% da população, 3%. Mas os demais cânceres chegam a atingir 8% a 10% da população. Tem uma ideia de quantos atendimentos já foram feitos esse ano? Esse ano, nós temos uma quantidade de pacientes cadastrados. Hoje, no Centro de Oncologia, temos 5.000, de 5.000 a 5.010 pacientes cadastrados. Ou seja, todos esses 5.000 pacientes tiveram algum tipo de câncer em Camaçari. Como os pacientes que têm câncer, que são acometidos pelo câncer, são acompanhados por um longo período, cerca de 5 anos, até que sejam, né, tenham alta por cura ou por melhora, eles continuam cadastrados. Então, já detectamos cerca de 6 mil pacientes com câncer. Desses 5.000 são cadastrados e acompanhados no CEONC. Existe ainda uma perda, um percentual que tem o câncer, que acompanha fora de Camaçari, que não procura o nosso centro, e essas informações a gente ainda não detém. A gente tem um acesso, uma comunicação com o SICAM, que é o órgão estadual, né, de acompanhamento do câncer, que é o Centro do Câncer Estadual, que eles nos alimentam com informações. Então, toda vez que chega um paciente de Camaçari com câncer que é acolhido no SICAM, o SICAM nos manda um ofício informando do incremento, da introdução desse paciente na rede estadual. E nós tentamos, através da rede básica de saúde, fazer o que chama de busca ativa, que é procurar esse paciente para que ele chegue no nosso centro, porque mesmo que ele seja tratado em Camaçari, ele pode e deve ser acompanhado também no nosso centro para ter todo o suporte da equipe múltipla, mas ainda temos informações desconhecidas, né? Tem aqueles pacientes que começam o tratamento e depois desistem? Sim. Infelizmente existe a desistência ao tratamento por diversos fatores, dentre eles a questão psicológica, porque o paciente fica muitas vezes deprimido, fica muito abalado com o estado, com a grave. Então, a gente tem o suporte psicológico no centro, mas é muito importante o apoio familiar, é extremamente importante a parceria, né? Realmente esse apoio de toda a família, a participação ativa no tratamento, de acompanhar nas sessões, né? De ir até o serviço, de conversar, de estar presente nas consultas. Então, há muita desistência, às vezes pelos efeitos colaterais do tratamento, porque a quimioterapia, alguns tipos específicos são muito mais agressivos, então a perda de cabelo, às vezes, né, mudança na pele, mudanças de humor também, às vezes sangramento, a depender do tipo do câncer. Então, são muitos efeitos colaterais do tratamento, e isso mexe muito com o paciente, né, traz assim, algumas consequências desagradáveis, e às vezes o paciente acaba cedendo e abandonando o tratamento, mas estamos sempre ali persistentes, perseverantes junto à família, né, na perspectiva de trazer de volta, de que esse paciente faça o tratamento até o fim, se apresentar à recepção, que esse paciente será informado com relação aos dias de acolhimento. Nesse acolhimento, o paciente vai ser avaliado, né, por alguns membros da equipe para ser classificado, né? Existem os critérios de elegibilidade para que aquele paciente realmente seja acompanhado pelo centro de referência. Porque, até a título de esclarecimento, algumas pessoas falam, poxa, mas eu moro perto da rodoviária, sim, e eu gostaria de ser acompanhado pela fisioterapia do cuidar, eu queria passar, né, pelo neurologista. Bem, é um centro de referência. Então, pacientes que precisam de uma fisioterapia simples podem fazer a fisioterapia ou na UBS ou até na rede credenciada do SUS, que faz a fisioterapia comum. Não é apenas uma sessão de fisioterapia, é um atendimento multiprofissional, é um centro de reabilitação. Inclusive, o nosso centro ele é habilitado como um centro regional, né? Hoje, dentro do estado da Bahia, temos poucos centros como sempre, cerca de 9, se não me engano, e o centro está habilitado a partir de maio de 2010, foi habilitado como um centro intermediário de reabilitação, né? E faz esse atendimento de excelência e de média complexidade com relação à reabilitação. Na verdade, então, é um atendimento mais detalhado, né? Exatamente. Mais detalhado, específico, né? Com avaliação, como eu falei, dessa equipe especializada, acompanhamento periódico e sistemático da neurologia, da ortopedia, né? Fisioterapeutas que são também habilitados nessa reabilitação, com terapia ocupacional, também com essa participação com a família, com integração com com instituições, né, ou com outros setores, a exemplo da Associação de Pacientes Portadores de Deficiência, né, e todas as entidades que trabalham com a deficiência, sempre fazendo essa interação na perspectiva de inserir esse usuário, esse deficiente,
né, na sua atividade cotidiana. Aí você falou algo da família. É importante para a família estar junto, né? Porque de repente a pessoa teve um problema, sofreu um acidente, né? E está naquela situação de não poder andar, não poder se locomover. A família tem que conhecer o problema para estar junto, podendo ajudar em casa, né? Porque de repente a pessoa sai, vai fazer um tratamento lá, mas quando chega em casa ninguém entende a situação dele, ninguém quer ajudar, então a família tem que estar para conhecer a realidade de perto. Com certeza, nós não sempre temos essa experiência muito de perto, até porque às vezes o paciente ele não tem apenas a deficiência física, ele às vezes também tem uma deficiência mental associada, né, tem um déficit cognitivo. Existem algumas crianças, por exemplo, que nascem com alguns transtornos, que são transtornos que interferem no crescimento, mas também na maturidade cerebral e, por consequência, no cognitivo da criança. Então, crianças que não conseguem fazer as suas atividades, que não conseguem se cuidar sozinha. Nenhuma criança se cuida sozinha, mas tem aqueles cuidados, né, que a criança consegue tomar um banho ou caminhar, não. Crianças que não caminham, né, que dependem da genitora o tempo inteiro para fazer todas as atividades. Então, a gente vê assim, mães dedicadas 100% àquelas crianças que deixam de fazer, inclusive, assim, depois do nascimento daquela criança, a toda a vida daquela família, daquela mãe, principalmente da mãe, porque, né, é quem mais se dedica nessa atividade, assim, que muda depois do nascimento, e é muita dedicação. São histórias assim muito belíssimas, inclusive, com relação à dedicação dessa família. Quando isso não acontece, a gente, graças a Deus, a gente não tem muitas experiências tristes de abandono, de desistência. Não, a gente tem uma experiência de suporte familiar pesado, maciço, de acompanhamento intensivo, e a gente vai dar a mão a essa família para juntos, né, fazermos esse apoio. Então, é importantíssimo que a família participe. Para os deficientes físicos também, que tem toda uma vida que precisa ter algumas adaptações, a casa tem que ser adaptada, né? Às vezes a escola ou o trabalho não tem a adaptação necessária, então esse usuário ele sofre com a questão do acesso, e a gente está ali, a equipe está ali junto, né, tentando ver estratégias, né, para poder estar melhorando o acesso desse usuário, né, por onde ele precisa passar, estimulando, inclusive, através da utilização de alguns dispositivos especiais. Então, é realmente uma experiência que nos dá a certeza de que, para qualquer tratamento, seja ele qual for, a atuação, a participação da família, do núcleo familiar, ela é imprescindível, sem dúvida. Agora, sim, esse atendimento é feito só para a comunidade de Camaçari ou as cidades vizinhas também participam? Existem alguns usuários que são de municípios vizinhos, né, e que são assistidos pelo SEMPRE. Os centros de referência que são regionais, eles têm uma pactuação, né, com a microrregião. Então, há a possibilidade, sim, de assistirmos a pacientes de outros municípios. Hoje, a nossa clientela, né, ela é prioritariamente de Camaçari, percentualmente ela é muito maior para Camaçari, mas temos alguns pacientes, sim, que vêm de outros municípios vizinhos. Bom, tem uma pergunta aqui da Iraci, do bairro da Gleba. Ela pergunta por que o SEMPRE não tem um tratamento para manutenção para paralisia cerebral? Na verdade, eu iniciei falando que o centro é um centro de reabilitação física, né? Não é um centro de reabilitação mental. Mas aí eu vou falar com a dona Iraci de que essa demanda nós já identificamos, a gente tem o sonho, tem o desejo de transformar o SEMPRE num centro de reabilitação não só físico, mas um centro de reabilitação mental e também visual, né? Para poder estar contemplando os pacientes portadores de deficiências mentais e visuais, além dos pacientes portadores de deficiências físicas. Já fazemos alguma coisa, hoje já conseguimos atender os pacientes portadores de síndrome de Down, né, e algumas outras neuropatias, mas a gente, alguns outros déficits associados à questão genética, mas começamos com a síndrome de Down e temos aí o projeto a curto ou a médio prazo de estar realmente tornando o centro um centro integrado de reabilitação para atender esses outros tipos de deficiência. Bom, no caso aqui, eu sempre ainda não disponibiliza. Tem algum local aqui em Camaçari que ela possa se dirigir ou aqui em Camaçari ainda não tem? Existem as associações, né, por exemplo, a PAI, Pestalozzi, são entidades que trabalham com os pacientes portadores de deficiência mental. Existe a parceria também que a gente faz com a nossa equipe de saúde mental, que também tem um outro foco do transtorno, mas que tem um percentual pequeno que acolhe pacientes portadores de deficiências mentais, porque são coisas distintas. Mas essa é uma das demandas que temos a serem resolvidas e que é pauta da Secretaria, né, e que a gente tem aí o
o desejo, o projeto de estar resolvendo para o próximo ano. Né? Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Iraci e para o Alisson também que está acompanhando. Obrigado pelo carinho, pela participação de vocês aí no bairro da Glebaié, sempre acompanhando aqui o nosso programa. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação dos cadeirantes, né? Eu estive uma vez lá no Cuidar e eu acompanhei a entrega de cadeiras de rodas, né? Como é que está esse processo? Ainda existe esse processo aqui em Camaçari de doação de cadeira de rodas? Esse caso que você está se reportando foi a doação de cadeiras de rodas motorizadas, né? Só para frisar. Porque hoje em Camaçari nós dispensamos cadeiras de rodas simples e especiais, chamada cadeira de rodas com elevação, mas não cadeiras de rodas motorizadas. Pelas portarias ministeriais, né, os centros não teriam que disponibilizar cadeiras de rodas motorizadas. Não ainda isso não está definido, né, como uma responsabilidade do município, mas Camaçari fez isso em 2012, né, foram 25 cadeiras de rodas motorizadas entregues e temos aí uma perspectiva, uma possibilidade disso acontecer mais uma vez, né, ou nesse ano ou no próximo. Não temos cadeiras de rodas motorizadas disponíveis no momento, porque naquela ocasião as cadeiras foram licitadas e já foram todas entregues, então teríamos que disparar um novo processo, né, isso está em definição. Mas as cadeiras de rodas simples, de elevação e os demais instrumentos que a gente chama de órteses e próteses ou materiais especiais, eles estão todos em processo para concessão e muitos pacientes já estão tendo a sua concessão assegurada através tanto do SEMPRE quanto do CEA-SUS, que é um centro também do Departamento de Média e Alta Complexidade, que trabalha com benefícios não eventuais. Bom, aí o paciente que precisa de uma dessas cadeiras de rodas, o que esse paciente deve fazer, ou a família deve fazer para buscar esse atendimento? É preciso, em primeiro lugar, que o médico que acompanha esse paciente, seja o ortopedista, seja o médico da família, que faça um relatório, né, descrevendo essa necessidade. O médico tem que escrever, né, no seu relatório que o paciente precisa daquela cadeira de rodas para realizar suas atividades. Então, tem que dizer qual é a cadeira, se é uma cadeira de rodas simples, se é uma com elevação, se é uma cadeira de banho, né, isso tem que estar ali realmente discriminado no relatório e junto anexado documentos de identificação, como identidade, CPF, comprovante de residência e da entrada no processo para a sua concessão. Esse processo tem um prazo, mais ou menos? A pessoa entrou, levou a documentação que o médico pediu, tem um prazo para ela receber? De 30 a 60 dias, porque existe uma burocracia natural, né, atrelada a isso, é um processo que é montado, ele tem os instrumentos de controle, tem os setores do departamento administrativo que fazem a verificação desse processo para constar que tudo está na conformidade e, no máximo, até 60 dias ele tem o seu item de benefício concedido. Bom, para você que está em casa acompanhando o nosso programa Camaçari Tem de hoje, a nossa entrevistada é Elba Brito, diretora do Departamento de Alta e Média Complexidade de Camaçari. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Liga para a gente, 3040-2700. A gente vai para um rápido intervalo. Já já estamos de volta. Programa Camaçari Tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Você gosta de ficar bela usando joias? Conheça a Alisson Joias. Brincos, colares, relógios, anéis, alianças. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, loja 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo.
As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora. Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-828. De volta com o nosso programa Camaçari Tem, a nossa entrevistada de hoje é Elba Brito, diretora do Departamento de Alta e Média Complexidade de Camaçari. Hoje a gente falar sobre um outro assunto ainda que eu também não conheço, que é a Unifal. O que é a Unifal? A Unifal é a nossa unidade de apoio aos pacientes com doença falciforme. Então, os municípios de Camaçari que são diagnosticados como portadores da doença falciforme são cadastrados e acompanhados nesse nosso serviço, que também dispõe de uma equipe multiprofissional, de hematologista, hematopediatra, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, né? Toda a equipe também de suporte para estar acompanhando acompanhando, tratando e também referenciando, porque sempre há a necessidade de fazer encaminhamentos quando a capacidade, né, extrapola ali a competência do programa municipal. Então, existe também o serviço de referência como o Hemoba, que atende também a todo o estado da Bahia, né, como referência para paciente com doença falciforme. Bom, eu vou mais a fundo ainda. O que é a doença falciforme? Tá. É uma doença genética, né, onde o paciente, o usuário acometido, ele tem a herança tanto do pai quanto da mãe, ele recebe um gene da mãe e um do pai, que a gente chama de SS, né, onde esses 2 genes combinados vão resultar na ocorrência da doença, e a doença, que é uma doença hematológica e pode uma deficiência na hemácia, né, na sua conformação. Por isso a gente chama também de S, a hemácia ela fica um tanto que tortuosa, né? E essa hemácia defeituosa, ela, né, ao circular pela rede vascular do indivíduo, provoca uma série de alterações. Pode provocar uma série de alterações, né? Seja de ordem circulatória, né? Como cerebral e tantas outras. E é por isso que esse indivíduo acometido ele precisa ser acompanhado desde o seu nascimento, né? E permanentemente durante toda a sua vida. Agora, aqui em Camaçari existem muitos pacientes com esse problema? Sim, nós temos cerca de 300 pacientes, né, cadastrados na Unifal e acompanhados, né. Na verdade, nós acompanhamos os pacientes portadores da doença, mas também fazemos aconselhamento genético para os pacientes com traço falciforme. Quem tem o traço tem apenas, né, a herança do pai ou da mãe e tem a possibilidade de estar repassando para os seus descendentes. Então, a gente também aconselha e também toda a rede, na rede básica, esse paciente é aconselhado. Mas o paciente que tem a doença, que é SS, ele é tratado e acompanhado no nosso programa, na nossa unidade e também, se for o caso, como eu falei, referenciado para a rede estadual. Né? Agora, como é que é feito esse tratamento, esse acompanhamento? É todos os dias? É na casa do indivíduo, da pessoa? É em clínica? Como é que é feito esse acompanhamento? Olha, tudo começa no teste do pezinho, né? Onde a criança, quando nasce, ela faz aquela triagem, chama triagem neonatal, onde vários distúrbios genéticos podem ser detectados, inclusive a anemia falciforme, e quando esse teste do pezinho retorna com o laudo, né? Esse paciente, então, ele é cadastrado no programa. Após o cadastro, ele tem um acompanhamento periódico, existem periodicidade, isso vai variar da especialidade, por exemplo, hematologista, né? A depender da fase, da idade desse indivíduo, você vai ter um acompanhamento mais ou menos intensivo, a depender de como ele esteja bem ou como ele esteja... porque existem os momentos de crises álgicas, por exemplo. Tem indivíduos que de forma periódica apresentam crise de dor. No momento da crise, ele tem que ser acompanhado mais intensivamente, ele é referenciado para a nossa rede de urgência, pode ser atendido na UPA, no Hospital Geral de Camaçari, ele retorna e tem que ter a avaliação da nossa hematologista,
né? Existem pacientes que apresentam úlceras, feridas, né? Pela questão das deficiências circulatórias. Então, ele precisa ser visto pela equipe de enfermagem, que vai fazer, vai cuidar dessa ferida, vai fazer curativos especiais, vai acompanhar a evolução dessa ferida, e também do angiologista, que vai estar avaliando o grau de comprometimento circulatório, né? Ele precisa ser visto, às vezes, por um cirurgião, porque em alguns casos ele precisa se submeter a procedimentos cirúrgicos. Quando complica, às vezes ele, inclusive, é amputado. Assim, depende, né? Tudo pode acontecer. O paciente que é portador da doença, ele pode, em qualquer momento da sua vida, apresentar, né, situações de complicações, né, decorrentes do agravo, e ele precisa ser, naquele momento, triado, encaminhado para o serviço, né, de competência. Então, isso é feito na Unifal. O paciente, como ele tem esse acompanhamento periódico por toda a equipe, qualquer alteração que aconteça, ele então é encaminhado, se não for resolvido na própria unidade. Por exemplo, se um paciente que tem anemia falciforme é internado no hospital por uma crise álgica ou por um AVC, que infelizmente é uma ocorrência muito comum, a equipe é notificada e passa a acompanhar o paciente dentro do próprio hospital. Há sempre o elo, né, dessa unidade com esse paciente, onde quer que ele esteja, da nossa rede municipal ou da rede estadual, para que ele seja acompanhado, e até fora do estado da Bahia, se for o caso. Né? Agora sim, esse acompanhamento, esse tratamento pode ser feito em qualquer idade que a pessoa tem ou não? Tem que começar desde pequenininho? Tem que ser feito em qualquer idade. O paciente portador, ele tem que ser acompanhado em toda a sua vida, desde o seu nascimento até o seu envelhecimento. Não tem como ele deixar de ser acompanhado. E também não tem cura. Existem exames... Não tem cura. Então, ele tem exames que ele tem que fazer de rotinas. Laboratoriais, então, numa certa periodicidade maior. Né? Existem exames para verificar o sistema circulatório, como o Doppler, que tem que fazer... Né? Existem os Dopplers transcranianos, para ver a circulação cerebral, que a criança também faz em algumas etapas. Existem diversos serviços de apoio que têm que ser garantidos, assegurados a esses usuários no decorrer das suas vidas, e que vão estar garantindo, inclusive, a manutenção da sua vida e a qualidade de vida. Porque ele tem que ser acompanhado para ficar bem, né? Porque ele pode viver bem, pode viver naturalmente, pode trabalhar, desempenhar todas as suas atividades cotidianas, desde que seja devidamente acompanhado. Se ele não é acompanhado, se ele não tem o cuidado adequado, com certeza ele vai fazer uma complicação. Agora, assim, quantos profissionais ao todo trabalham no cuidar para atender toda essa demanda, toda essa população? Eu não vou saber te dizer agora o número exato, Jane, mas acho que temos mais de cerca de 80 a 100 servidores na sua totalidade, contemplando os 3 centros, mais de todas as categorias, né, e de todas as vinculações, cerca de 80 a 100 servidores. Agora, esse atendimento é o quê? É diário? É 24 horas? Como é que é esse atendimento? O centro de referência ele funciona em horário administrativo, de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, né? Fora desse horário, qualquer situação que um paciente, que seja um paciente do cuidar, venha a acontecer, ele vai ter que procurar a rede de urgência e emergência, que é ininterrupta, né? Bom, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse claro, né, quando é que o paciente pode procurar o cuidar? Qual a diferença do atendimento no cuidar para o atendimento, né, em qualquer posto de saúde aqui no município? Existem dúvidas, né, muito frequentes. Então, os usuários me procuram, né, chegam lá no DEMAC, porque eu queria ser atendido no cuidar. Todos sabem que o cuidar presta um serviço de excelência, pautado na qualidade, na humanização ao atendimento, que a gente tem todo um formato especial de serviço, e isso naturalmente atrai as pessoas que desejam ser assistidas. Tem ginecologista, tem mastologista, tem hematologista, eu também quero ser avaliado. Mas não basta querer. É um centro de referência. Os centros de referência, eles são pensados para atender uma clientela especial, uma clientela que precisa ser referenciada, né, por ter características, né, critérios que realmente façam com que elas necessitem de um cuidado todo especial. Então, mulheres que para serem acompanhadas pelo ginecologista do cuidar, por exemplo, tem que ser mulheres que têm uma suspeita do câncer, né? Não é qualquer preventivo, um preventivo convencional, habitual, que fazemos, né, bianualmente ou anualmente, que a gente vai fazer no cuidar. Não é assim que acontece. Uma avaliação com a fisioterapia também, só se tiver, né, só se esse paciente realmente apresentar os critérios para ser, né, cadastrado no serviço. Então, assim, acho que é muito fácil resolver essa dúvida. Quem quiser, procura cuidar de segunda a sexta, como eu falei. Pode me procurar também no departamento. Onde é que a pessoa encontra essa informação? Ou você ou o cuidar, onde é que fica? O cuidar fica ali próximo, ao lado da Delegacia da Mulher, né, próximo à rodoviária.
funciona de segunda a sexta, e o departamento de média e alta complexidade funciona ali no prédio da Vigilância, um prédio verde que fica ao lado da Coelba, no primeiro andar. Pode nos procurar de segunda a sexta-feira, será um prazer, né, tirar as dúvidas dos nossos usuários do SUS de Camaçari, conversar um pouco sobre a nossa rede e até apresentar para vocês os nossos outros serviços que compõem a nossa rede de média e alta complexidade de Camaçari. Elba, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente se encontra às 11 da manhã com mais um entrevistado nesta semana que é dedicada à saúde. Fiquem todos na companhia do grande Deus. Tchau, tchau.